Ontem foi dia do trabalho, por isso Sempre Bem de hoje começa falando sobre 2 problemas causados pelo excesso de trabalho. A síndrome de burnout e também sobre aquelas pessoas que têm compulsão por trabalhar e são conhecidas como workaholics. A gente está aqui com a Jamile Façanha, psicóloga. Tudo bom, Jamile? Tudo bem. E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos conhecer a história da Elaine, porque ela teve um episódio aí de síndrome de burnout. Roda aí. Tudo começou com episódios de preocupação excessiva e sobre coisas fúteis. Nossa, hoje eu acordei 10 minutos mais tarde e aí eu tinha uma crise de choro, de nervosismo, passava mal. Eu não tinha lazer. Eu mal vi o meu esposo, porque eu passava o final de semana trabalhando. Quando a gente dizia assim, não, esse final de semana a gente vai sair, a gente vai pro cinema, a gente vai juntos, eu chorava o cinema inteiro, era ridículo, porque eu estava me culpando por num sábado ou num domingo à tarde eu estar indo fazer alguma coisa por mim. Eu comecei a experienciar alguns sintomas que depois eu descobri que seria uma estafa, né? O termo médico é burnout, que é uma estafa ocasionada estritamente pelo excesso de trabalho, né? Eu tinha ânsia de vômito, eu estava com febre, 40 graus de febre, eu estava muito fraca, moleza, e foi assim que eu desisti de tudo. Eu saí da agência que eu trabalhava e recomecei. Foi um recomeço para mim. A Elaine hoje, ela é uma pessoa que tem tempo para tudo que ela quiser fazer. Eu tenho uma saúde mental e emocional muito melhor do que antes. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela mesma falou muito bem, é uma síndrome de ansiedade, de depressão, com características muito fortes, mas a gente classifica burnout quando isso é derivado do trabalho. Então, o termo síndrome de burnout são características similares a outras síndromes, como a síndrome depressiva e de ansiedade, mas quando o contexto faz com que a pessoa desenvolva isso através do trabalho. Tá. A gente tem aqui uma tela, inclusive coloca aqui pra gente, ó, que é justamente sobre os sintomas. Eu queria que você falasse um pouquinho deles. Alterações de humor, vão vir distúrbio do sono, vão vir irritabilidade, a fadiga. Claro, tudo aquilo que você precisa parar na vida para fazer só a produção, só para executar a sua função laboral, vai fazer com que você perca qualidade nas outras áreas da vida. Então, também vão ter dificuldades de relacionamento, lazer praticamente zero, a pessoa não sabe mais o que gosta de fazer, só sabe trabalhar. É como se dentro de nós existisse um carrasco e um escravo, né? O tempo inteiro brigando, né? A pessoa que está cansada internamente, aquele diálogo interno, né? Eu tô cansada, eu preciso parar, eu preciso descansar. Aí vem do outro lado, mas não para. O concorrente tá indo. Sim, você precisa produzir mais, você vai ser mandado embora. O mercado tá exigindo, trabalha 12 horas, trabalha 14, trabalha 16. E aí vai. Sim. Vamos colocar aqui a tela do workaholic pra gente entender também a diferença, né? Sim. Porque muita gente acaba até confundindo, né? Sim, sim. O workaholic, na verdade, não é uma síndrome, é uma característica de comportamento, são características de comportamento, por sinal, extremamente valorizadas no mercado de trabalho. Sim, esse é um problema, Muitas empresas ressaltam esse profissional como sendo competente, responsável, porque trabalha mais do que a turma toda, do que os colegas de trabalho. Mas o workaholic é aquela pessoa que tem, eu costumo dizer no consultório, que é como se a gente tivesse um gráfico pizza na nossa vida. E em cada aba daquele gráfico são os papéis. Isso, são os papéis que a gente exerce na vida. O workaholic, ele tem uma fatia enorme para o trabalho. E as outras estão sendo penalizadas. Então, é uma pessoa que diz que gosta de trabalhar, que diz que só se reconhece naquela função, que dedica muito mais tempo e energia àquilo, né? Então, o workaholic é aquela pessoa que ela gosta de chegar cedo e sair tarde, gosta de dizer que bateu meta, que conquistou, trabalhar na hora do almoço. Trabalhar na hora do almoço, é aquela pessoa que chega uma demanda, já pega, porque acha que isso também vai ressaltar, né, as suas qualidades. Então, é uma pessoa que vive para o trabalho e se orgulha disso, né? A questão é que o workaholic muitas vezes é o primeiro passo para o burnout. Não necessariamente, mas pode vir a ser. Porque aí quanto mais você tenta fazer, mais você vai querer reconhecimento, mais você vai ficar sob a demanda da pressão. E isso vai
gerando ansiedade, depressão e todas as características que vêm com o burnout. Sim, fora a questão de outras doenças, como desenvolver hipertensão por conta do estresse, né? Fora os problemas que vão surgir na vida pessoal. Sim. Porque muitas vezes são pessoas que não têm nem tempo de aproveitar aquilo que estão ganhando com a profissão. Sim. A gente vai ver, inclusive, agora, então, a história do Cassiano, que é um publicitário, Jamile, e ele se considerava um workaholic. Vamos conhecer um pouquinho da história dele, e ele também tem uma dúvida pra você. Tá, daí. Meu nome é Cassiano Gadioli Cipolla. Eu sempre me entendi como uma pessoa que gostava muito de trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sou publicitário, tenho uma agência de publicidade. Mas para mim trabalhar era uma coisa muito natural. Eu trabalhava muito e eu sempre estava doente. Eu sempre estava com precisando tomar algum remédio, enfim. Essas situações que deveriam ser excepcionais acabavam acontecendo sempre, né? Quase todo dia. Então quase todo dia eu estava no meu limite, né? Fiquei doente 9 vezes em um ano. Eu tive crise de garganta, tive que tomar antibiótico 9 vezes no período de 12 meses. Então eu vi que tinha alguma coisa muito errada. Mas eu estava trabalhando além do que o meu corpo aguentava. E o teu corpo vai te avisar, às vezes é na forma de uma doença. Eu consegui arrumar um tempinho para o esporte e o final de semana era o final de semana dos meus amigos, da minha família. Então, eu acreditava que a vida estava bem equilibrada nesse sentido. Eu achava que eu estava ótimo, que eu estava produzindo muito, que eu estava com muita energia, né? Eu estava feliz com o que eu estava fazendo. Eu só ficava doente, assim, alguma coisa estourava no meu corpo, e geralmente era uma crise de garganta. Então, quando a pandemia veio, eu realmente senti que eu deveria priorizar outras coisas. Porque se eu estivesse adoecendo o quanto eu estava adoecendo antes, né, eu poderia ter um problema sério, né? Então eu resolvi realmente me cuidar. E eu senti uma diferença enorme, porque eu nunca mais fiquei doente. Antes eu tinha crise de garganta quase todo mês. E eu nunca tive mais nada desde março do ano passado. Então eu queria saber como que a gente consegue perceber que está estressado antes de aparecer uma doença ou algum sinal mais grave do corpo. Existe algum outro sinal? Porque eu não percebia. Eu achava que eu estava ótimo, trabalhando super bem, e de repente estourava alguma doença em mim. Isso aconteceu várias vezes, até que finalmente eu pude mudar um pouquinho meus hábitos. Sim. É importante a gente ver que no início, muitas vezes quem percebe são os outros. Geralmente mudança de humor. Então algumas pessoas vão dizer, calma, não precisa brigar por isso. Não, mas eu tô calmo. Então, essas coisas que a gente sempre ignora, né? Aquela coisa de algo que você fazia com uma facilidade muito grande, agora você demora um pouco mais para fazer. Dificuldade de investir na sua profissão. Então eu não tenho concentração para estudar, para procurar novidades, eu continuo fazendo aquilo que está fazendo porque aquilo já me esgota, né? Às vezes tem alteração no sono, então alguma insônia, alguma dificuldade de pegar no sono porque está pensando tudo que vai ter que fazer no dia seguinte, uma dificuldade de organização do tempo, então sempre sobra coisa para o dia seguinte, sempre tem coisa acumulada, aquela sensação de estar enxugando gelo. Os exemplos que ele deu já são um pouco mais avançados, de você conseguir ficar muito tempo com essa rotina atulhada e aí as coisas somatizarem. Como ele estava ignorando o estresse e o cansaço, o corpo estava mostrando sinais. Então, são as somatizações. Isso que ele falou é extremamente importante. Doenças frequentes, enxaquecas frequentes, dor de cabeça frequente. Às vezes vai até infecção urinária, às vezes vem coisas assim que a gente nem imagina, mas o corpo está mostrando que está em exaustão. É importante o workaholic ele fazer um trabalho de autoconhecimento, para saber por que a importância tão grande que está sendo dada para o trabalho. E ele prevenir antes que algo se instale, né? O burnout já é uma síndrome que precisa de um trabalho de terapia e de medicação. Então, é um trabalho conjunto entre psiquiatra e psicólogo. E muitas vezes a gente precisa, em casos extremos de burnout, fazer algum tipo de isolamento do trabalho. Então, a gente precisa sanar aquele primeiro momento e aí fazer um tratamento a longo prazo. E como é que a gente pode fazer para se prevenir disso tudo? A gente primeiro precisa entender qual é o lugar do trabalho na nossa vida, né? E entender para que eu trabalho. O trabalho ele é uma forma, se a gente for ver socialmente, de cada um contribuir com aquilo que faz de melhor. Sim. Mas a gente fazer só isso é vida?
né? Então a gente precisa entender o que é a nossa vida, quais são os nossos papéis. Tudo vai passar por essa compreensão de que o cuidado com a saúde mental é todo dia e o cuidado com as relações também, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. E agora, nessa pandemia que a gente está vivendo, muita gente fazendo home office, reclamando que está trabalhando muito. Essa questão do online, ele dá uma piorada, né? Porque toda hora é hora. Sim. É preciso que também no home office a gente saiba respeitar o horário de trabalho. Sim. E uma profissão, especialmente, que está sofrendo muito com a pandemia, são os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, né? Bastante. E a gente vai ver agora a história de um médico que trabalha em um hospital. E aí vamos ver o que ele está sentindo, um pouquinho da experiência dele. Roda aí. Bom dia, Bruna. Esse é um momento onde realmente a gente tem restrição das nossas atividades, é complicado a gente manter uma normalidade. E isso, nos momentos anteriores, ajuda um pouco, né? A questão de manter um pouco mais da sanidade. O que a gente pode fazer, né? Eu acho que tem muita ideia da nossa missão, acho que a gente tem a missão de cuidar, então a gente tem que trabalhar isso, né? Se apegar à família, né? Então acho que a família é um ponto forte, né? De você estar cuidando dos seus, e eu vejo muito isso quando eu estou na linha de frente. Eu acho que ali é o pai de alguém, é a mãe de alguém, então eu tento trabalhar justamente que ali poderia ser o meu pai, então eu tenho muita a questão de trabalhar a minha empatia. O que eu tenho feito, né? Quando as medidas não estavam tão rígidas, tinha voltado para a academia, tentado manter uma certa atividade para manter uma normalidade, coisas que a gente fazia no universo habitual. Mas eu vi muitos colegas reativar alguns hobbies, né? E um deles, eu ativei um hobby aí de trabalhar como jardineiro amador, então eu tenho alguns vasos de algumas plantas, né? Um pé de limão, uma mangueira, e aí que se torna até um momento de descontração. Vou lá, né? Uma das coisas interessantes da semana eu comprei um jasmim, que ele dá umas flores bem perfumadas, né? E essa semana brotaram as flores, né? E aí você vê um pouco dessa coisa do milagre mesmo, né? Do milagre da vida. Eu acho interessante. Não só para saúde, né? Mas também porque, como eu disse, né? Acaba trazendo um pouco de normalidade ao seu dia. Tem uma pesquisa que diz que a segunda profissão que mais tem síndrome de burnout é a medicina, né? Então é muito comum essa ansiedade do profissional de saúde achar que se ele não fizer tudo o que pode, além do que pode, a culpa vai ser dele se o paciente vier a óbito, né? Mas não é por aí. E quando que a gente deve procurar ajuda e que tipo de médico que a gente precisa procurar nesses casos de síndrome de burnout? A gente precisa de um diagnóstico primeiro. O diagnóstico é feito por um psiquiatra, né? Então, o psiquiatra ele vai fazer a avaliação do caso, vai fazer o diagnóstico e vai medicar. E aí, concomitantemente, ele já encaminha também para um psicólogo para que seja feito o processo de terapia, né? É um processo contínuo. É preciso dos dois para a gente poder fazer uma força-tarefa e tirar esse paciente da crise, né? A psicoterapia, ela vai ajudar o paciente a fazer a mudança de comportamento, a mudança de hábitos necessária para não entrar em crise novamente. A medicação dada pelo psiquiatra vai fazer com que a gente consiga melhorar o sintoma e não deixar a pessoa num nível muito alto de sofrimento, para poder conseguir fazer o processo de psicoterapia. Obrigada, viu, Jamília? De nada.